E algum dia depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vindo ao pé dele, disse ao paralítico: filhos, perdoados estão os teus pecados. Onde o Senhor Jesus estava, se aglomeravam multidões, porque dele saía poder, e as multidões iam até o Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Porque o principal mensageiro da palavra de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista ele veio a este mundo, ele não anunciou o reino de Deus, ele anunciou aquele que iria anunciar o reino de Deus. Ele disse: olha, depois de mim vai vir um, que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele anunciou aquele que iria salvar a humanidade, aquele que iria trazer a palavra verdadeira do reino de Deus. Aleluia. Quando o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele trouxe esse reino. Quando alguém fez uma pergunta para o Senhor Jesus, disse assim: mestre, onde está o reino de Deus? E ele disse: o reino de Deus ele não vem com aparência externa, mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus ele vem trazendo libertação, ele vem trazendo cura, ele vem trazendo perdão, ele vem trazendo salvação. Aleluia. E quando o pecador se arrepende dos seus pecados ao ouvir a palavra do reino, e quando esse pecador é transformado, e quando esse pecador é curado, e quando esse pecador é perdoado, quando esse pecador se torna nova criatura, aí dentro dele está o reino de Deus. Aleluia. Dentro de mim está o reino de Deus, dentro de você está o reino de Deus. Amém. E o Senhor Jesus estava ali pregando a palavra naquela casa, e diz a Bíblia Sagrada que veio 4 homens trazendo um paralítico em uma maca, mas eles não podiam entrar pela porta, eles não podiam entrar pela janela, porque a multidão era enorme, estava ali para ouvir o Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles 4 homens tiveram ideia: vamos tirar ali o telhado e vamos amarrar uma corda em cada lado da maca e vamos descer o paralítico aonde está o mestre, no meio do mestre. E diz a Bíblia Sagrada que foi dessa forma que eles fizeram. E quando eles começaram a descer aquela maca através de uma corda, diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo 5, e Jesus, vamos ler do 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava, e fazendo buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os seus pecados. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite o que foi que aconteceu aqui. Aquele paralítico, ele estava totalmente doente, paralisado. Ele estava paralisado no corpo dele todo, não podia fazer nada, ele não podia clamar, ele não podia fazer nada. Mas 4 pessoas, 4 amigos cheios de fé, levaram aquele paralítico até o Senhor Jesus, porque aqueles 4 amigos acreditaram: quando esse paralítico estiver na frente do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai curá-lo. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele vai aonde nenhum médico vai. Aquele paralítico, ele estava daquela forma, mas o principal problema dele é que
ele precisava do perdão dos pecados. Ele era um pecador, estava separado de Deus, ele estava doente, não somente no físico, mas doente espiritual. Porque todos aqueles que estão separados de Deus estão doentes, estão afastados do Senhor, vivem sendo escravos do pecado. E a palavra de Deus diz que quem comete pecado é escravo do pecado, mas depois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E aqueles homens intercederam ali pela fé deles, que levaram eles até o Senhor Jesus, levou aquele paralítico até o Senhor Jesus. Aí o Senhor falou para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha, aquele paralítico não pediu, não abriu a boca pedindo perdão, mas o Senhor perdoou por causa da fé daqueles 4 homens. Porque para ele ser curado, ele precisava ser perdoado. E muitas vezes alguém está enfermo. O coração é um lugar, é um depósito onde nós podemos guardar coisas boas ou coisas ruins. A Bíblia diz que o bom homem tira coisas boas do coração, mas o mal tira coisas más do coração. E quando as coisas mais é guardado no depósito do coração, como mágoa, amargura, ódio, ira, traz a doença espiritual e a doença física. E para que essa pessoa seja curada, esse mal precisa sair do coração. E só quem pode tirar é o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem estava com o pecado no coração. Ele estava com aquele pecado que trazia doença, tanto física como espiritual. Mas o Senhor Jesus olhou para ele por causa da fé daqueles 4 homens que estavam intercedendo por ele, e ele perdoou os seus pecados. Eu quero falar para você nessa noite: não desista de orar pelo teu filho, não desista de orar pela tua esposa, não desista de orar pela tua família, porque o Senhor perdoa eles através da tua fé, em nome de Jesus. O diabo ele quer que você desista, mas não desista, porque vai ter um momento que essa pessoa vai entregar a vida para Jesus, e o Senhor vai perdoar os pecados dele, por causa da tua intercessão, por causa da tua oração e por causa da tua fé. Aleluia. Diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus disse: filho, estão perdoados os teus pecados, aí os fariseus começaram a razoar em seus corações, dizendo: ele está dizendo blasfêmia. Quem que pode perdoar pecados senão só Deus? Só que eles não estavam sabendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus e Ele pode perdoar pecado. Aleluia. Eles estavam certos, dizendo que só Deus pode perdoar pecado, mas ele não sabia que Jesus é Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando esses homens estavam razoando em seus corações, o Senhor conhece os pensamentos de todos. Aí o Senhor disse assim: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que é o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Aleluia. Imagine aquele homem que estava paralisado, era um paralítico que estava paralisado. O Senhor Jesus perdoou os pecados dele, e depois de perdoar os pecados, o Senhor declarou a cura dele. E quando o Senhor declarou a cura dele, imediatamente ele se levantou pelo poder do Senhor Jesus. Amém. Ele não se levantou pela força dele, mas ele se levantou pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo, amiga, só o Senhor Jesus tem o poder para nos libertar do pecado, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica
de todo pecado, aleluia. Você precisa ir até o Senhor Jesus. Não adianta você crer no Senhor Jesus e não receber Ele como Salvador. É preciso crer no Senhor Jesus e receber Ele como Salvador para receber o perdão dos pecados. Não somente crer, mas receber. Porque quando você recebe Jesus na sua vida, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo Ele vai morar dentro de você. O Espírito Santo vai falar para o teu Espírito. No momento que você crê no Senhor Jesus de coração, o Espírito Santo vai falar para o teu Espírito: agora você é filho de Deus e você está salvo. E você tem a certeza. Tenha certeza. Não brinque com a sua alma. Porque se você deixar as oportunidades passar aqui na terra, a oportunidade de receber Jesus como Salvador, se você partir nessa terra aqui sem Jesus, você não vai para o céu. Não adianta somente: eu fui na igreja, eu ouvi a palavra de Deus, eu criei no Senhor Jesus, mas não recebi Ele. Não adianta. É preciso crer e receber. João, ele disse: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E você pode ter o Filho de Deus na sua vida. Só basta você crer. Irmãos, e nós precisamos perseverar nesse caminho. Eu quero falar uma coisa para você. Você tem algo importante dentro de você. Você tem Deus dentro de você através do Espírito Santo. É por isso que o diabo ele quer roubar o que você tem. O diabo quer matar, roubar e destruir. Ele quer roubar o mais precioso que nós temos. Ele não vai se preocupar com aqueles que estão na presença dele. Ele vai se preocupar com aqueles que estão na presença de Deus. Porque nós temos o Espírito Santo. E Ele quer tirar de nós o Espírito Santo. E nós precisamos perseverar nessa caminhada. Porque nós sabemos que o Senhor ele fez uma promessa para a igreja. Quando Ele disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Então continue firmado nessa caminhada, com fé, que o Senhor Jesus está com você. Aleluia. E você que precisa de perdão, peça perdão ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. A palavra de Deus diz: olha, o ímpio deixa o seu caminho mal e se converte ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Aleluia. E quando Ele traz o perdão, Ele traz a cura. Quando Ele traz o perdão, Ele traz a libertação. Ele traz o perdão, Ele traz a salvação. Ele traz o perdão e traz a vida eterna. Aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus.